Olá, estamos no ar com mais um Atributos. Hoje um episódio bem especial. Só lembrando a quem chegou agora, né, que não acompanhou os outros episódios, mas já estão convidados a acompanhar. O Atributos, ele tem o objetivo de trazer características singulares, mas que não são únicas da pessoa que eu entrevisto. Elas podem ser, sim, exercidas por qualquer um de nós. E já que no mundo é mais fácil falar sobre as coisas ruins que acontecem, eu me proponho a trazer inspirações para que a gente possa ter uma vida plena e confiante em si mesmo através de valores e atributos, virtudes, como ele mesmo falou, virtudes que fazem a gente viver melhor, viver o dia a dia com mais presença. Eu sou Fernanda Araújo e a partir de agora eu converso com Stevenson Valentim, conhecido como Senador Stevenson, mas eu vou conversar também com o homem Stevenson. Pode ser com o capitão também. O capitão Stevenson, a criança Stevenson, que faz parte da sua história. O pai, o filho. Bem-vindo, Stevenson. Bem-vindo ao Atributos. Obrigado, Fernanda. Que bom que a gente pode contribuir através dessa reportagem aqui, desse podcast, com a vida das pessoas, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho nada além de outras pessoas, mas eu tenho algo que me faz diferente. Eu pratico todos os dias tornar-se melhor. É verdade. E hoje no mundo que ensinam a gente que ser bom, ser o melhor ou estar melhor parece que é um pecado, né? Um crime, porque a gente foi instruído a ser mediano, a ser modesto, não vou dizer medíocre, entendeu? No mundo que a gente vive parece que é vergonhoso você querer buscar ser melhor na sua vida pessoal, ser o melhor marido, ser o melhor pai, ser o melhor amigo, ser o melhor profissional, fazer o melhor, entendeu? Eu tenho esse diferencial porque eu acordo todos os dias querendo fazer melhor do que ontem. É verdade. A gente conversou uma vez e falando sobre todos os atributos possíveis para um político. Stevenson, você é um político que chama a atenção porque você é muito transparente, você é muito bota cara. Um amigo meu disse, ele é ponta firme, ele é um cara que você nota que ele faz questão de dizer, eu tenho palavra e eu mostro a palavra que eu tenho. Só que esses atributos de coragem que você tem, esse atributo, essa árvore, ela tem raiz, né? Tem. E aí eu queria começar fazendo você lembrar de como é que você acessou na sua primeira infância esse atributo da coragem através dos seus pais, que são a sua grande inspiração, né? Pois é. Só lembrando sobre essa transparência, essa forma de falar, essa clareza ou a coragem que você me atribuiu uma forte virtude, ela pode ser interpretada de duas formas, né? Uma como é ponta firme, como o cara que fala mesmo a verdade, e a outra como o arrogante, o que não sabe medir as palavras, o que não tem o trato com as pessoas, entendeu? Eu não sei de que lado você tá, eu não sei o que é que você enxerga sobre isso. Eu não sei ficar diante de um problema, de uma injustiça, não sei ficar diante de situações em que trate de forma bonita, de forma floreada, entendeu? De forma política no sentido de não dizer para as pessoas que realmente ela deve ouvir. Choca, muitas vezes, o que eu já vi durante a minha vida toda. E falar que eu tenho raízes que me trouxeram esse atributo, eu me lembro que uma das primeiras instruções que eu tive na minha vida, quando criança, pelo meu pai, foi aprender método, né? Eu lembro que tinha um quintal grande lá na minha casa, no Acre, na Avenida Nações Unidas, 1528, lá no bairro do Bosque. Tinha um quintal e todo final de semana, no sábado, ao invés de eu estar brincando com meu pai, eu ia para o quintal apanhar folhas com ele. Explicar o que era o método, né, que ele me ensinou. Aí tinha folha molhada com areia e com terra e tinha folha seca. Aí ele dava um balde vermelho e um balde verde. A folha seca no balde vermelho que ia para a fogueira. A folha molhada que eu tinha que bater a folha, tirar a areia, separar no balde verde, depois levar para o sol, deixar secar para depois queimar essas folhas. Limpava o quintal com ele. E em uma dessas ocasiões ele se ausentou do quintal, fiquei sozinho, aí eu querendo acelerar o trabalho, juntei tudo num canto só e joguei tudo dentro do fogo, pensando que o fogo ia queimar.
Só que o fogo não queimou, fez fumaça. E quando ele chegou, que ele retornou, que viu o que eu tinha feito, eu tive que refazer, ele tirou todas as folhas, tive que refazer todo o trabalho. E naquela ocasião, eu tinha uns 7 anos de idade, aí ele perguntou o que é que eu tinha aprendido no final do dia, né? O que é que você aprendeu? Eu, criança, não sabia. Depois de um tempo, com 13 anos de idade, ele me deu um livro, o Discurso sobre o Método, de René Descartes, que ele tem uma biblioteca, ele lê muito, e ele me ensinou justamente o que era método, né? Então, por isso que eu sou uma pessoa hoje considerada, não sei se é bacana ou não, mas eu passo por métodos, eu faço a metodologia muito correta. Quando eu vou cozinhar, eu sigo métodos. Quando eu vou... sempre é um método, e tudo é método. Se você for tomar banho, você primeiro molha o cabelo, passa shampoo, depois você sabor, depois... Tudo segue uma regra, uma ordem, tudo isso. Então, eu aprendi muito cedo algumas regras que eu levo para a vida hoje, entendeu? Eu tive uma infância muito... No mesmo quintal, eu pulava de galho em galho, fraturei perna, quebrei dedos, testa, quebrei também. Então, eu tive uma infância que me desafiava. Então, eu tive essa coragem, né? Agora, outra lição que é a coragem sem a prudência, a coragem sem a cautela, causaria esses problemas que me causaram. Então, logo eu aprendi, aí já foi na polícia, que coragem, por ser policial sem conhecimento, era um binômio, era uma coisa que coincidia para dar um bom resultado. Se eu tivesse coragem, não tivesse conhecimento e fosse agir com a coragem, talvez eu fosse submetido a processos, PAD, tudo isso, correndo o risco de perder até a carreira policial. Se eu tivesse o conhecimento e não tivesse a coragem, nada servia. Eu iria ser mais um covarde numa instituição que não fazia nada, ou senão para aqueles que não teriam poder nem conhecimento. Então, quando eu fui comandar a Lei Seca, eu juntei muito isso. Eu juntei a coragem, que já foi adquirida durante uma vida toda, com tudo que foi aprendido durante uma vida toda, com o conhecimento que eu tinha na ocasião de fazer aquele tipo de trabalho. Então, isso aí, o pessoal diz, mas de onde vem? Deve ter alguém que protege ele, pode ser fulano, o comando, que dá as costas largas a ele. Não era isso que fazia. Era justamente essa associação, que hoje se eu pudesse falar com os jovens, dizer, olha, se você for fazer algo, um bom médico, se ele estudar e ter conhecimento do que vai fazer, entendeu? E se ele não tiver coragem, aptidão, treino, se ele não tiver esse atributo que para a hora H ser utilizado, de nada vai servir aquele conhecimento. É um atleta que treina a vida toda, quando chega na hora de bater um pênalti, faltou coragem, mas ele esqueceu que ele treinou, ele esqueceu que faltou aquilo tudo. Então, uma coisa com a outra, talvez a coragem sozinha você age de forma ignorante, você tenha resultados ruins. E você ter o conhecimento e não agir, também é ruim. E então, quem é corajoso também sente medo, né, Stevenson? Eu sinto muitos medos, eu sinto medo de falhar, eu sinto medo de errar, eu sinto medo de não atender a demanda a qual eu sou submetido. Como eu disse que gosto de fazer sempre melhor, fazer o melhor possível, esse é um dos meus medos. Se você perguntar assim, qual é o medo de Stevenson? É falhar. Me propor a fazer algo, a ter um propósito, ter um objetivo e eu não alcançar aquilo da melhor forma possível. Eu não quero ser melhor que ninguém, eu não sou maior que ninguém, eu não sou a estrela Sua cobrança de ninguém. É com você mesmo. Minha competição é comigo mesmo. Então, se eu olhar para o lado e tiver um parâmetro de qualquer referência lateral ou a mesma frente, se eu tiver uma referência lateral à frente e se eu alcançar aquela referência à frente, e depois? Eu vou fazer o quê? Já cheguei, e aí? Eu vou, qual é o próximo desafio? O que é que eu vou fazer de inovador? O que é que eu vou fazer de melhor? O que é que eu vou fazer? Não tem. Então, a minha única referência, a minha única briga todos os dias é comigo mesmo. Tenho que vencer a preguiça, tenho que vencer o cansaço, tenho que vencer o mau humor, tenho que vencer as decepções, tenho que vencer todos os dias as barreiras que eu mesmo coloco, que colocam para pararem a gente. E isso exige força mental, não é força física, exige força mental, exige muita fé, muita crença, não só em Deus, mas no que você pode fazer, no que você foi preparado para estar aqui para fazer. Entendeu? E as suas perseguições não são de agora. Desde que você era capitão, você sofreu perseguições fortíssimas, inclusive de altas hierarquias aí, querendo impedir que você siga um método que faz com que a sociedade tenha mais segurança. Como foi para você lidar
lidar com isso, você realmente colocou a sua fé em primeiro lugar naquele momento? Ou você disse, eu vou para a batalha, eu vou colocar a cabeça aqui? Pois é, não era... sobre o meu período, 16 anos na Polícia Militar, eu passei por várias unidades e minha penúltima unidade foi a Lei Seca. Então, existia um hábito, existia uma prática dentro da instituição em que, além do RDPM, eu não podia fazer nada contra os meus superiores se não tivesse um superior de mesma hierarquia para autuar, para fazer tudo aquilo. Ou alguém que tem um cargo elevado pode me promover, pode me tirar da situação, pode me mandar para pau dos ferros. Então, aquilo ali aterroriza o trabalhador, senão o funcionário público, ou aquela pessoa que está exercendo aquela função, de agir contra essas pessoas, teoricamente, que estão a cargos superiores, chamadas carteiradas, a submeter ali o policial a fazer algo que a lei não permite. E a gente quebrou com isso aí, né, naquele período. E aquilo me ocasionou muitos processos, muitos PADs, muitas sindicâncias. Passei 15 dias detidos, porque eu abordei um superior hierárquico a mim e conduzi ele também. Então, houve situações como essa que pouca gente sabe, entendeu? Alguns policiais, não vou dizer a maioria, porque não é isso, mas tem muitos policiais que não me suportam. Porque eu tratei igual. Eu tratei tanto o civil que está me assistindo, eu tratei o empresário, eu tratei o pedreiro, eu tratei o fretista, eu tratei o oficial militar, eu tratei o juiz, o desembargador, o ministro. Quem passasse era tratado por igual. Porque é um princípio, não só constitucional, é um princípio de sociedade. Se a lei é para todos, então... não, mas a lei é para todos, mas obedece tal rito. Obedece que você tem que fazer tal coisa, algum privilégio para alguma pessoa. E isso aí me ocasionou uma perseguição grande. Foi um desses motivos que me fez ir ser candidato em julho de 2018. Acho que foi no dia 22 de julho, eu estava caminhando, fazendo minha atividade esportiva. E as pessoas pedindo para ser candidata a governo, para candidata a entrar na política. E como eu já estava acumulando muitos processos dentro da instituição, muitos processos fora da instituição, muita gente que estava realmente querendo a minha cabeça, e eu estava ali temeroso. Viu como eu tenho medo? Eu também não sou essa pessoa sem medo. Você é humano. Não. Sou humano como qualquer outro. E eu pensei, isso aqui ninguém sabe, viu, gente? Isso aqui eu estou contando para você agora. E naquela ocasião eu coloquei meu nome para pesquisa e faltava um partido. É uma longa história, eu deveria dar um podcast só para isso, para falar sobre como eu entrei na política. E eu estava mais querendo me proteger, porque eu sabia que eu entrando na política, eu pensava que ia ter uma pontuação ali de 20 mil votos. Aí eu ia ser um pouquinho protegido daquela classe que estava me perseguindo, porque eles temem ali a classe política, os que me perseguiam. Então, não foi o que eu planejei, entendeu? Eu não fiz campanha, não fui para televisão, eu não sabia nem o que um senador fazia, não vou mentir. Passei 16 anos fazendo trabalho policial, protegendo e servindo a sociedade. Nunca tinha parado para analisar política, ver política. Então, meu propósito foi querer me defender primeiro. Eu vou entrar aqui, tenho 20 mil votos, essas pessoas que me perseguem vão agora dar uma freada. Vou virar uma liderança política. Aí as pessoas vão pensar duas vezes em querer me perseguir, entendeu? Porque o resultado da Lei Seca foi: eu salvei vidas, protegi a sociedade, evitei acidentes, mas o que ninguém via era a quantidade de processos, perseguições, de ameaças que eu sofria no meu dia a dia, entendeu? Para fazer aquilo tudo. Foi muito inteligente, porque você estava percebendo que iam cercear o seu trabalho de cuidar das pessoas, e aí você encontrou outro meio de cuidar das pessoas. Eu só não sabia que ia ser eleito. Sim. Juro que eu não sabia que ia ser eleito, eu não sabia que a vontade popular, e sinceramente, eu fico até hoje pensando que a vontade de Deus e a vontade das pessoas de me colocar onde me coloquei, que eu não estava preparado, eu nunca fui preparado para ser político. Eu não fui preparado para falar bem, eu não fui preparado para saber como é que funciona o sistema político brasileiro, que é muito sujo, entendeu? Então, de uma hora para outra, eu saio de uma viatura, de uma hora para outra, eu saio dali da Zona Oeste de Natal, primeira companhia, onde eu estava tomando conta de uma escola, Maria Ilka, até hoje tomo conta dela, entendeu? Até hoje eu tomo conta dessa escola, e caio diretamente para o piso azul, o veludo azul do Senado Federal. Eu vou para o céu.
Gente, os primeiros anos eu não sabia me comportar, eu não sabia o que falar, eu não sabia como... Eu não sabia. As pessoas que eu via ali, via na televisão, pelos escândalos de corrupção, pelas coisas que a gente via na televisão. Muitos políticos ali, a gente tava... Eu tava como todo mundo, enxergava ali, assistindo, mas eu tava ali dentro. E aquilo me causou também um medo. Aquilo me causou ali, pô... De uma hora para outra aparecia aqui. Dizer para você assim que esperava? Não esperava ser eleito. Eu coloquei o meu nome à candidatura e foi uma história à parte eu ter me candidatado. Briguei com um partido político que me deu a legenda, me extorquiram. Já mostrava como é que ia ser a política. Então eu não pensava em vencer. Mas eu fico pensando naquela pessoa que saiu de casa naquele domingo, que foi lá, apertou o número... Confiou plenamente. E confiou isso aí. Olha a responsabilidade, chega a me arrepio. Olha a responsabilidade que eu carreguei para minha vida. A minha responsabilidade como policial era proteger o cidadão contra o bandido, contra o acidente de carro, tirar o cara bêbado da direção, era ir para minha escola, tomar conta das crianças que eu tomo até hoje. Entendeu? Eu tinha meu nível de responsabilidade naquele aspecto ali pequeno. Pequeno não, grande. Mas não era tão enorme quanto um estado todo. Então, olha a responsabilidade que colocaram sobre mim. Então, eu tenho bruxismo. Eu sofro de bruxismo. Eu quebrei 5 dentes durante essa jornada todinha de política. Então, do dia 2 de janeiro... De 2 de janeiro... Isso de fevereiro de 2019. Até então, eu sofro consequências da cobrança que eu faço sobre mim mesmo de representar bem essa pessoa que pelo motivo que ela escolheu, não sei qual foi o motivo que ela optou pelo senador Gil, se foi pela coragem, se foi pela transparência, se foi pela honestidade, se foi por tudo que eu mostro. Isso incomoda muita gente. No meio político, isso incomoda muita gente. E dizer para vocês as mutações que eu já passei para estar aqui hoje, as mutações, mas eu não perdi a essência. Eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores, eu só precisei me adaptar. Eu só precisei me adaptar ao habitat a qual eu estava para poder fazer mais para atender essas pessoas que votaram, que depositaram a confiança em mim. Porque se eu não desse o resultado que eu dou hoje, o que seria dessa pessoa que está me assistindo, que foi lá e votou em mim? Eu nem sei se ela lembra em quem ela votou, não sei nem se ela lembra que votou em mim, entendeu? Mas hoje a gente está podendo construir hospitais. Ah, mas não é o senador X que está construindo. A emenda de sei nem do quê. Conversa que a oposição monta para dizer que não sou eu. Ora, se não sou eu, então quem foi? Por que nunca fizeram antes? As perguntas que eu sempre faço, não só para mim mesmo. Não só para mim mesmo, mas o que o cidadão deveria estar se perguntando. Gente, por que ninguém nunca fez isso? Por que ninguém nunca tratou a gente dessa forma? Por que nunca trataram vocês com igualdade numa blitz? Por que passava ali o desembargador, o juiz, o promotor, o bacana num carro importado, o policial fazia vista grossa e você ficava? A mesma coisa que estou fazendo na política. A mesma coisa. Ah, estou tratando por igualdade, estou fazendo coisas que não foram feitas antes. Não foi. Eu posso sentar diante de qualquer político desse estado e perguntar o porquê que não fizeram. O Hospital da Liga de Seridó, o Hospital Infantil aqui no Alecrim de Combate ao Câncer, o Hospital Varela Santiago, os 2 hospitais de Mossoró, as usinas de asfalto, os calçamentos, as inúmeras cirurgias que a gente faz e mostra para as pessoas. Gente, até limpar rio. Eu não sabia nem que o senador limpava rio. Mas manda o dinheiro para que o prefeito limpe um rio, meio ambiente. Eu não sabia, eu não tinha noção do que a política poderia fazer, porque até então eu pensava como todo mundo. Todo político é igual, todo político é ladrão, é a mesma conversa, só promete, não realiza nada, não faz nada por ninguém. Eu tinha a mesma... gente, eu pensava igual a você, até sentar na cadeira. Eu poderia ter a opção de fazer tudo igual. Igual foi feito. Eu poderia fazer justamente ficar calado, mandar 400 milhões que até hoje eu mandei para cá, para o estado do Rio Grande do Norte, e desses 4 milhões eu pegar 20% dele. Estaria milionário, rico da vida, ajudando minha família. Quando você entrou nessa realidade, deu um pouquinho de raiva em ver a estrutura desequilibrada? Tá, mas eu sozinho não vou mudar. Sim. Eu sozinho eu não consigo mudar. Eu usei o que eu tinha para poder ajudar meu estado. Principal, quando eu falo meu estado, são pessoas que precisam.
Como eu disse, são pessoas que estão precisando de uma cirurgia, de um exame. São pessoas que precisam de uma rua calçada. São pessoas que precisam, de uma forma ou de outra, do que a política pode fazer por ela. Não só na parte legislativa, que eu tenho inúmeros projetos de lei lá no Senado, defendo muitas pautas em que muitos brasileiros e muitos potiguares defendem também. Sou a favor de escola cívico-militar, não sou a favor de liberação de drogas. Sou contra algumas pautas de valores que pessoas que, não vou dizer que são meus inimigos, mas que se opõem em pensamento a mim, entendeu? Que se identifica. Aí não dá chateação saber que eu recebo, vamos dizer que eu e você somos senadores, ou se não políticos. Você recebe a mesma coisa do que eu. E eu tô me esforçando porque eu mando recurso para o prefeito, vou lá, cobro que ele realize, cobro que ele construa. Se ele está fazendo alguma coisa de errado, mas pelo menos eu estou vendo a obra saindo dentro do prazo que está sendo feito. Eu não consigo fiscalizar 100%, mas pelo menos as coisas que eu me proponho a fiscalizar e ver, está acontecendo. E ver do outro lado que a pessoa tem o mesmo recurso do que eu e você não vê nada. Você praticamente obriga o outro a trabalhar também, né? Não, quem deveria obrigar era o povo. Mas vendo você, ele diz, agora eu vou ter que fazer, que o cara tá fazendo. Eu me chamo assim, um atributo, referência. Isso. Um atributo. Não é a referência para ser o modelo para ser seguido. Eu tô fazendo o que me compete a fazer. Eu não tô querendo ser melhor que ninguém. Eu tô fazendo o quê? Se eu tenho 120 milhões por ano e eu planejo com o que eu vou gastar, eu mostro com o que eu vou gastar para as pessoas. Mais uma vez, é método. Eu criei um método para enviar o recurso, eu criei um método para cobrar do prefeito, eu cobrei o método. E muitos não gostavam não, viu? Claro, se você entra num sistema que nunca tinha sido feito e eu estou fazendo a primeira vez, como é que eles vão me recepcionar? Vão me recepcionar com flores, batendo palma para mim? É isso aí que a gente precisava? Não. Por 2, 3 anos eu fui estranho na classe política. Eu fui um estranho dentro da classe política do estado do Rio Grande do Norte. Hoje não. Hoje, quem se adequou ao método? Os prefeitos. Eu estou falando de prefeito porque eu trabalho muito com eles. Por que hoje eles se adequaram? Porque eles sabem que se prestar transparência, mostrar direitinho onde é que está cada centavo, eles ganham mais dinheiro. Eu criei um método da retroalimentação de emendas. Se você me diz com o que está gastando, mostrou, comprovou, mas isso não já é feito? Você pode me perguntar, mas isso não já é feito? Não já tem órgãos para isso? Por que tem tanta corrupção nesse país? Aí roubaram os velhinhos agora, roubam dinheiro todos os dias. E por que os outros parlamentares não fazem a mesma coisa? Não tem coragem de cobrar? Coragem. Lembra aí a palavra coragem de cobrar? Coragem de fiscalizar? Por que não tem a mesma coragem de fiscalizar? Porque não precisa? Será que não precisa? Por que a obra nossa sai dentro do prazo? Eu estou pedindo para atrasar a obra agora porque está muito rápido as nossas obras. Tem escola que estou fazendo em 4 a 5 meses, entendeu? Então, já entrou nesse ritmo. Eu não preciso mais me desgastar indo para a rede social, ficar dizendo que o prefeito não prestou conta, que está devendo dinheiro, fazer ofício para o Ministério Público Federal, denunciar a PGR. Então, não preciso mais fazer isso. Ou deixar de mandar dinheiro para algumas cidades. Hoje, as cidades que nós trabalhamos, e trabalhamos bem, porque os prefeitos se adequaram a tudo isso. Os prefeitos se adequaram à prestação de conta e saber que, prestando conta, levando lá no gabinete e mostrando para o povo, ele recebe mais. Aqueles que não prestam conta, não recebem. Eu ainda mando um vídeo lá para a cidade deles dizendo, tá devendo, hein? Presta conta. Quando puder, diz aí com que gastou o dinheiro. Ainda estou sendo sutil. Porque da forma que eu era, truculento, era arrogante, ficar cobrando do prefeito, sei nem o quê. E não é para cobrar. É para mandar o dinheiro e ficar calado? Por quê? Para ficar igual a todo mundo? Então, eu me propus fazer isso. É diferente? Não, era para ser igual. Era para ser o padrão, era para ser o rotineiro, o trivial na política, né? Mas o problema é que eu pergunto para as pessoas, por que não faz? Por que não tem coragem de cobrar o prefeito? E quando você pergunta, você lembra ao povo que ele também pode perguntar. Como eu disse que gente, mais uma vez, isso não é melhor que ninguém, não. Não é melhor que você, não, viu? Eu tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo que se identifica com isso. Eu garanto para você que tem um pai que cobra do filho. Eu garanto para você que tem a pessoa que, quando vai construir uma casa, que contrata alguém para construir, quer a obra bem feita, quer a obra dentro do prazo, quer o preço justo. Sim. Eu garanto para você que, quando você coloca o carro na mecânica, você vai lá e quer saber do mecânico, o que é que você está fazendo com a peça que trocou. Por que na política é diferente? Por que na política, você que votou em mim, não me cobra?
E eu não cobro de quem recebe o dinheiro. E outra, viu? Eu não fiz isso só pela metodologia que eu criei de transparência, não. Eu fiz isso também para proteção minha. Porque se eu não faço e algo de errado sai com o recurso que eu mandei, se eu mando para a prefeitura R$1 milhão e ele não faz bom uso desse dinheiro, na hora que explodir um escândalo de corrupção naquela cidade com aquele recurso que eu mandei e eu que não participei, vou ser envolvido. Então, de forma didática e clara, na hora que eu mando dinheiro para prefeito A, que eu vou lá e cobro, eu já estou dizendo para as pessoas que eu não estou roubando. Por que eu estou dizendo para as pessoas que eu não estou roubando? Porque se eu estou cobrando, se eu estou fiscalizando, se eu estou exigindo que saia dentro do prazo, que saia tudo bonito, tudo correto, como é que eu estou roubando? Se eu não estou dividindo nada com ninguém. Porque se eu estivesse roubando... Tava tudo escondidinho. Se eu estivesse roubando, eu não ia. Eu ia cobrar de você. Vamos roubar junto. Eu vou mandar 1 milhão para você. Tu me manda 200 mil e tu fica com o resto. Para tentar fazer uma obra que fique inacabada. Aí eu vou lá e cobro. Cadê a obra inacabada? E tu vai dizer o que para mim? Não, sério, tu vai dizer o que para mim? Você não já recebeu o seu? O que é que você quer saber? Se... Isso não é lógico? É. Não é lógico? Exatamente. Porque senão o prefeito chegar para mim e você é louco? Você vem aqui, pega o dinheiro, né? Fica cobrando. Exatamente. Você já fez isso com alguém? Cobrou algo errado de alguém? Então, primeira coisa, já aliviou. Já tirou, excluiu isso aí. Sim. Isso incomoda, esse comportamento incomoda. Por quê? Porque quem não faz, vai chegar uma hora que vai ser cobrado porque não está fazendo. Entendeu? Eu sonho com esse dia. Eu sonho. Não é que eu quero ser o diferencial. Não, porque eu quero que a coisa funcione para todo mundo. Não é que a coisa funcione do método que eu criei. Que eu quero que você tenha um hospital, eu quero que você tenha rua, eu quero que você tenha cirurgias, eu quero que o dinheiro chegue até o povo que precisa. O povo que realmente precisa. Aí quando chega a campanha, todo esse dinheiro que eu falei aí vira caixa 2 para comprar voto. Resumi agora. Então, se for para uma outra eleição, se eu for competir em uma outra eleição, eu vou competir, possivelmente eu possa competir, não estou acusando ninguém aqui, não estou acusando, não estou dando nomes, mas possivelmente eu possa competir com quem faz caixa 2. Com dinheiro que deveria ter resolvido o problema do dia a dia das pessoas. Simples assim. Quando você diz, não sei se vou competir, é porque você ainda está avaliando ou porque você já sabe, mas não quer divulgar? Não, porque eu cumpro missões. A missão foi dada, foi essa agora. Qual foi a missão de 2018? Senador da República. Não foi? Sim. Então, eu sou de cumprir missões. Eu não vou criando missões sozinho, vou cumprir mais. Não, gente. Eu disse que quebrei 5 dentes. Eu perdi a calcificação dos dentes com bruxismo. Eu tenho problema. Eu perdi o pulmão direito de uma misteriosa infecção, que eu não sei de onde veio, que o diafragma parou. Hoje em dia eu não tenho mais minha atividade física, eu não tenho mais Quando minha mãe faleceu, no dia 26 de julho, eu estava entregando obra em Caicó. Entendeu? Então são coisas que vão me tirando, que me faz avaliar de novo. Eu já mostrei um caminho que é possível ser feito. Eu já mostrei para as pessoas que dá para fazer. E as pessoas que estão me assistindo, cara, dá para você ser também. Dá para você concorrer. Stevenson, não, porque Stevenson é corajoso, porque Stevenson é grande, porque Stevenson enfrenta, E você não? Você não enfrenta quando tem a certeza e a convicção de que está fazendo a coisa correta? Não, mas se eu sentar nessa cadeira eu vou, sei lá, pode ser que eu me corrompa, pode ser que eu, sei lá, me desvie, me desvirtue, não tenha mais os atributos que eu tenho. Então, se você pensa desse jeito, se você pensa dessa forma, é porque você não tem convicção no que você é, no que você chegou, no que você pode fazer. Se você não tem convicção, realmente fica no canto que está. É verdade. Você não entra para a política para roubar, entendeu? Se você não tem convicção que vai entrar no sistema e vai se manter, vai se manter. Eu poderia ter ficado milionário na lei seca, vendendo carteira apreendida, entendeu? Se cada carteira que eu apreendesse eu vendesse por R$1.000... Meu filho, eu aprendia centenas de carteiras por dia. E só quem tinha o controle era eu. Quem comandava era eu. Eu poderia pegar a carteira e dizer assim, ei, fulano, venha apreciar sua carteira aqui, traga R$1.000 para mim, eu tiro a multa, tiro tudo. Tá aqui. Eu poderia fazer isso na rua. Diretamente na Blitz. Entendeu? Procura se eu fiz isso. Então, se eu não fiz quando eu tive chance sozinho de ter feito, por que agora eu recebo uma missão que o povo do Rio Grande do Norte me deu, vou fazer com a coisa... Gente, roubar de criança. Roubar de gente com câncer. Roubar de gente doente. Roubar de você que está na rua esburacada.
Cara, é desumano. É desumano. Então, eu não nasci para isso, não. Aí, se você me pergunta assim, porque eu estou reavaliando, não. A minha missão foi para Senado, por esse período. Me candidatei em 2022 para o governo. Aí disseram, ele não fez campanha. Eu disse, e você que não votou? Não é não? E quem fez campanha tá aí. A lambança que tá hoje no nosso estado. Quem fez campanha gastou milhões, tá aí a destruição que trouxe pra gente. Entendeu? Dei oportunidade? Dei. Me coloquei à disposição? Me coloquei. Não fiz campanha? Foi opção minha. Como era opção sua, votar ou não. Escolheu quem escolheu, consequência disso. Entendeu? Não quer dizer que amanhã tá certo que eu vá concorrer de novo. Não, gente. Eu tenho obras para dar andamento. Entendeu? Tem um hospital de 100 milhões em Mossoró, 35 mil metros quadrados para concluir. Eu disse pro pessoal que eu não conseguiria fazer no meu mandato. Eu disse. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro? Não. É porque eles não conseguem receber acima de 10 milhões. Então, eu preciso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas se porventura não for eleito, ou não concorrer, ou não for mais, alguém vai ter que assumir essa cadeira e dar continuidade. Mas vai ficar a obra inacabada. Não foi por causa de roubo, não, viu? Foi porque a instituição não consegue receber o valor total completo. Só consegue receber de 10 em 10 milhões por ano. Infelizmente. Entendeu? Então, isso me preocupa, deixar uma obra como essa. Mas não quer dizer que eu submeta, me sacrifique. Estou quase 50 anos. Eu tenho 48 anos. E minha vida toda foi dedicado ao público. Meu único trabalho foi policial militar. Eu nunca peguei gabinete, eu nunca carreguei pasta de deputado, eu nunca abri porta para político ou desembargador. Não, eu sempre fiquei na rua. Eu sempre estive lá na ponta defendendo a população. E agora, mais uma vez, defendendo a população na política. Então, isso pesa para mim. Pesa para mim porque eu não vi meu filho crescer. Pesa para mim porque, como eu já disse, minha mãe faleceu, eu estava no interior. Pesa para mim porque eu perco convívio familiar, perco convívio do meu dia a dia, perco convívio comigo mesmo. Eu me cobro tanto que chega a ser maltrato com o que eu faço comigo mesmo. Né? Muita gente fala, tu se maltrata demais num cargo como esse. Eu disse, mas eu quero que a coisa dê certo. E o teu corpo é teu escudo, né? É ele que vai recebendo a... mas eu quero que a coisa dê certo. Se eu não fizer eu mesmo, quem vai fazer? Vou delegar para alguém fazer? Eu tô falando aqui de muito dinheiro, gente. De muito dinheiro. Então, até mesmo se eu delegar para você, você pode se corromper. Mas não quer dizer que vá. Sim. Entendeu? Mas se eu não for pessoalmente... Não é porque eu me conheço melhor que todo mundo, mas eu tenho a convicção de que não vai ser desviado. Você tem uma mentalidade muito forte. Teve alguma decisão, qual que você lembre, assim, uma decisão difícil que você tomou, sendo a mais justa, que, de certa forma, prejudicou alguém que você gosta muito? Eu acho que já teve várias, mas lembrar que eu lembro que o pessoal ficaram muito... caçoando de mim, brincando, rindo de mim, quando eu dizia, deixa eu perguntar à minha mãe se dá certo isso. Ora, se a minha vida toda foi para abrir a geladeira, para pegar uma comida, eu tinha que falar, mãe, eu posso comer tal coisa? Mãe, eu posso ligar a televisão? Mãe, eu posso fazer tal coisa? Gente, se eu passei minha vida toda pedindo autorização para fazer algo, e eu lembro que as poucas vezes que eu desobedeci e deu errado, as poucas vezes que eu desobedeci a ordem da minha mãe, deu errado na minha vida. Eu disse, caramba, velho. Bem que ela dizia, desobedece a sua mãe, vai dar errado. Então, eu lembro que para Senado, eu pedi autorização. Ela foi internada 6 dias antes. Foi isso, Aliane? 6 dias antes. Ela teve um rompimento no intestino, diverticulite, e ficou internada no Hospital do Coração em coma. E eu fiquei lá de plantão. Aí eu disse, olha... O pessoal perguntando se eu ia ser candidato ou não, que eu tinha que fechar com o partido, que tinha que anotar, sendo que tinha que assinar tal ficha. Eu disse, não, eu só vou quando minha mãe autorizar. E, por Deus, ela saiu, acho que faltando um dia. Aí me chamou e disse, vá, mas não surge o nome da gente. Só isso que ela disse. Aí, assim eu fui. E eu me lembro que para governo, fiquei naquele negócio entre atender uma demanda da população, que as pessoas me cobravam na rua. E minha mãe dizia que não, saia disso, isso não presta, tá acabando, está se destruindo, o cabelo todo branco, todo enrugado, minha mãe dizia. Cuidado de mãe, né? E eu fiquei insistindo. E depois, quando eu fui, que ela disse, homem, vá, você quer ir, vá, mas vai dar errado, sei nem o quê. Aí depois que eu fiquei no colo, e vi que o resultado disso tudo foi negativo por um lado, né? Não fui eleito. Mas foi positivo porque eu fiquei no colo dela, meses depois faleceu.
Então, certas decisões, quando eu vou pensar que eu tomei ou que eu atrasei tomar uma decisão, ela hoje fica clara para mim. Então, talvez eu não tenha essa resposta para você agora, porque eu penso muito para tomar decisões. Sim. Mas pode ser que uma decisão que eu venha tomar hoje, talvez depois eu veja a repercussão que ela deu. Se ela afetou ou não a vida das pessoas. E é um aprendizado, né? Mas eu preciso um pouquinho pensar em mim agora. Às vezes eu preciso parar para pensar em mim, porque eu já não estou mais tão novo, não tenho mais tanta juventude. A minha vida já passou muito rápido. E você ainda escuta a voz dela dizendo, cuide de você, pense em você. Pois é, eu gosto de exercício físico, eu gosto de estar... Eu gosto de paz. Eu gosto de tranquilidade. Parece que não. Não parece que eu gosto de tranquilidade e paz. Mas esse mundo que a gente vive hoje é muito atribulado. É de muita traição, é de muita gente botando casca de jaca para você cair, é de muita gente te atacando toda hora. Ataca a tua família também, é muito baixo. Entendeu? É algo que se você parar para analisar, muita gente não quer entrar por isso. Não é nem porque está com medo de ser corrupto. Sim. Não é nem com medo de se desvirtuar. É muitas vezes com medo da sujeira que é os bastidores. E um dia talvez eu mostre para vocês quando eu sair o conteúdo que eu tenho de sujeira debaixo dos panos. Já pode ir escrevendo, né? Quem sabe um livro... Eu não mostro agora porque eu tô nativo. Não tem como. Tá com medo? Tô, claro. A coragem, ela também passa por admitir erros. Você já mudou de opinião, de decisão, disse assim... Vários. Tem um erro. Eu vou dizer qual é o erro assim, que veio agora na minha cabeça. Um flash. A minha irmã, a minha irmã Anne Kelly, minha irmã mais velha, amo demais ela. Ela foi criada com as mesmas lições que eu fui. Foi o mesmo treinamento, a mesma educação. E na pandemia ela fez, sem precisar, ela fez o auxílio emergencial, por dizer que estava desempregada. E eu descobri, né? Por acaso eu fui lá xeretar o sistema e botei o CPF de cada familiar meu e eu descobri o dela. E eu, por impulso, por raiva, que eu controlei esse ímpeto meu, graças a Deus, eu já não sofro mais disso. Por raiva, eu fui lá e fiz um vídeo, expus todo mundo, minha mãe chorando, minha irmã chorando, aquilo eu tenho vergonha. Até hoje eu me arrependo daquilo. Entendeu? Eu já pedi desculpa várias vezes para ela, tudo. E alguns outros erros, né? De quando eu erro, eu volto sempre, eu retorno, eu peço desculpas. Quando eu erro, eu vejo que excedi, eu digo que errei, me excedi. De quantas pessoas, de quantos prefeitos que eu tenho hoje que eu não desconfiei, que eu não ficava pensando assim, isso deve ser um bandido, um ladrão. E hoje provou não ser, pelo menos com o recurso que eu mando. Então, eu não externei que era. Quantas vezes eu não falei besteira, bobagem nas redes sociais? Que hoje eu assisto e digo, meu Deus, não sou eu. Juro que sou eu. Entendeu? Então, era imaturidade, era despreparo emocional, era muita coisa. E dizer para as pessoas assim, o que foi que você errou? Tudo isso que lhe causou vergonha, eu peço desculpa. Porque, na verdade, eu não sou aquilo. Aquilo é uma pessoa com raiva. Uma pessoa chateada, é uma pessoa que está possuída, não sei quem. Eu sei que muita gente sabe lidar com a raiva, mas eu não sabia lidar com a raiva. Não sabia lidar com aquilo. E hoje eu aprendi a lidar com isso. Entendeu? Como é que a gente pode ter acesso? Você poupa muito trabalho da população quando você mostra a cobrança e mostra para onde está indo a verba. Mas como é que o cidadão pode verificar detalhadamente um destino, uso de verbas? Tem essa possibilidade? Tem, é só pegar aqui, digitar no site, tá no Google, né? Aí bota STYVE, já aparece meu nome, Stevenson Valentim. Sim. Aí você clica em cima. Aí vai aparecer aqui um monte de coisinha, vai ter site do Senado, que você sabe que eu gasto no Senado, e hoje eu estou gastando dinheiro com propaganda, estou gastando dinheiro com combustível, estou com aluguel de carro. Tem de todos lá. Antes eu não gastava, não. Sim. Eu economizava. Até um belo dia, eu devolvi 8 milhões de reais nos primeiros anos de mandato. Porque se não usar, devolve. Eu devolvi os 8 milhões de reais e fazia propaganda nas minhas redes sociais dizendo que estava devolvendo dinheiro. Preste bem atenção. Esse caso é engraçado. Até que um dia eu estava no Nordestão, Cidade Jardim, escolhendo minha batata doce, as que estão lisinhas, sem furo, sem nada. Aí uma senhora pega no meu braço, não sei nem se ela lembra, essa senhora. Ela segurou no meu braço forte assim, aí, você é o senador? Eu sou. É verdade, ela diz desse jeito, é verdade que você economiza e devolve dinheiro? Aí eu pensando que ia ser uma coisa, um atributo. Foi sim. Sabe o que ela me respondeu? Chuta. Foi que ela me respondeu? Alguém sabe dizer que ela me respondeu? Não? Não faça isso, não. Deixa de ser burro.
Eu votei em você, não foi para ficar devolvendo dinheiro, não. A gente precisando aqui nos hospitais, precisando na rua, precisando disso aqui. Eita. Aí foi que eu percebi que eu não estava me comunicando bem com a pessoa, porque eu estava devolvendo justamente o dinheiro de comunicação. Perfeito. Sabe, vou começar a usar. Então, se você entrar aqui no site, ó, no site Senador X, que é a internet aqui, deixa eu ver. Aqui, tem um site. Travou. Pronto, entrou. Acho que o nosso mandato é o único que tem um site com transparência, além do Senado. O Senado ele dá transparência dos gastos do gabinete. Certo. O nosso dá sobre as emendas. Tudo que é enviado para o Rio Grande do Norte, cada centavo está aqui. E os prefeitos precisam alimentar esse site, que a gente alimenta pelo gabinete, mostrando nota fiscal, fotografia das coisas, vídeo das coisas, eu indo nos locais fiscalizar. Fora que tem uma equipe para alimentar esse site, né? Para atualizar, porque você não para não, você é todo Não, dia. não para não, tem que ser atualizado e às vezes falha, né? Às vezes o site, como ele é muito pesado, tem muita informação, tem milhares de notas fiscais com fotos de produtos de remédio por caixa, tudo isso. É um rigor que depois que o prefeito... eu não vou dizer que o prefeito faça com os outros, mas pelo menos com o meu, ele não consegue. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito rouba dos outros, não. Mas com o nosso, ele mostra direitinho. E esse mostrar causa em mim, como causa na população, pelo menos causa em mim. Não sei na população. A certeza que está sendo bem gasto o dinheiro, está indo para a ponta, está indo para quem precisa mesmo. Entendeu? Eu ainda vou chegar ao nível da metodologia de quando o remédio chegar, filmar a pessoa recebendo. Entendeu? O remédio. Porque esse remédio pode se estragar também, pode perder a validade, guardado. Ainda tenho essa dúvida. Eu já cheguei no nível das cirurgias, né? As cirurgias, quando eu mando o recurso, a gente pega a relação com o telefone, com o endereço, com tudo. Eu vou na casa da pessoa, às vezes. Quando estou no município, eu vou lá, escolho 10 pessoas e vou. E aí, vai fazer cirurgia tal dia, né? Eu não digo que mandei o recurso. O pessoal pensa que eu pego o telefone para ficar dizendo, foi eu que mandei o dinheiro. Sei nem o quê. Eu só quero saber se a pessoa é da cidade mesmo, se está viva, se já fez a cirurgia. Porque existem algumas fraudes que a gente conhece no país, de colocar gente que não existe, né? Gente que já está morta, gente que não mora naquela rua, usa o CPF, pega o banco de dados de muitas pessoas e manda essa relação para o Ministério da Saúde, dizendo que fez cirurgia, e ninguém vai atrás, ninguém comprova, por isso que tem uma fila imensa de cirurgias. E dinheiro vem todos os dias. Aí você diz, como é que é? Dinheiro vem todo santo dia para fazer cirurgia, fazer exame, fazer tudo. Se você não é atendido, porque com certeza a relação é omitida, você não sabe em que ponto está, você não sabe se fez ou não, ninguém liga para você dizendo que você vai fazer. Entendeu? Então, são esses detalhes que irritam muitas vezes algumas pessoas, alguns prefeitos, alguns políticos. Isso causa irritabilidade na política. E como é que você lida com essas críticas, esses questionamentos internamente? Tem um Stevenson antes e um Stevenson hoje, né? Como é que você... Existe algo terapêutico que você faz? Eu já sofri mais, sabia? Com isso. Eu já sofri mais. Eu não podia receber uma crítica nas redes sociais que eu ia lá bater boca, que eu ia com aquilo. Porque veja meu lado. Eu me esforçando para fazer o melhor para todo mundo. Aí vem um cara que às vezes só de maldade mesmo, é só pago para fazer aquilo. Ele é pago para fazer aquilo. E vem lá fazer uma crítica que não é verdade. Aí, gente, não sei você, mas eu não aguentava. Hoje em dia não dou nem atenção. Hoje em dia, deixa ele falando sozinho aí. Hoje eu voltei, né, a frequentar mais a igreja, voltei a recompor o ambiente familiar, porque a política destruiu até meu casamento primeiro. Me separei, e hoje não, reconstruí tudo isso. Então, meu refúgio é nisso aí. Meu refúgio é buscar nessa base. E principalmente no que eu estou fazendo, que eu me satisfaço. Eu me sinto bem, me sinto feliz em realizar, não é o que os outros estão realizando, é em realizar o que não foi feito para todo mundo, para que ele possa ter. Então, chegar a esse ponto de nunca ter sido político, e na primeira vez você ter, se você quiser, se você tiver boa vontade de quiser acompanhar e ver que foi feito, aí você vai entender o que é política de verdade. Porque muita gente entende o que é política no momento de campanha. Carro de som, bandeira, santinho, adesivo no carro, frevo, pisaeiro, essas coisas todinhas. Gastando dinheiro dos outros, gastando dinheiro público. O povo pensa que política é só aquilo. Aí vai lá, vota, aí pronto, deixa pra lá. Aí fica na televisão reclamando. Eita, tá tudo ruim. Eita, que não sei nem o quê.
não tem o hábito de acompanhar, não tem o hábito de fiscalizar, não tem o hábito não tem cidadania, entendeu? Eu acho que o defeito do nosso país é esse. Além de uma péssima educação, é uma falta de compromisso com aquilo que se quer. Se você quer um bom político, cara, escolhe certo, vai lá atrás. Agora, se você vendeu o voto, realmente não adianta cobrar. Se você trocou o seu voto por alguma coisa, se você vendeu o seu voto, se você negociou o seu voto, de fato, não vai cobrar dele não, que ele não vai nem dar atenção. Não vai dar atenção. Agora, as pessoas que falam comigo que cobram, eu respondo todas. Entendeu? Sim. Não tem ninguém dizendo que ele tá faltando R$200 que você me deve lá da campanha e tal. Não. Você é notório que você brilha os olhos quando está entregando. Você atende em várias demandas, meio ambiente, como você falou, estrutura de mobilidade, turismo tudo. Segurança, mas escola e hospital é um negócio que você fica... Arrepia, né? Você fica muito contente. Eu já fazia o trabalho social antes de ser político. Eu quando era capitão, tenente, muito tempo. Eu muitas vezes, quando minha mãe teve câncer, eu conheci o que era o câncer quando minha mãe teve câncer, né? Lá, há 20 anos atrás, eu ia com ela... Acho que todo mundo tem história com câncer, né? Sim. Só no meu gabinete, acho que tem mais 5 ou 6 histórias de pessoas que faleceram, que passaram pelo câncer, né? Um tratamento. Então, eu conheci de perto isso aí, com minha mãe. Minha mãe pagando plano de saúde Bradesco, tudo do bom e do melhor. E eu achava que a Liga era um hospital particular. Aí, uma bela vez, eu cheguei lá com ela para fazer uns exames... E achando que era um hospital particular. E eu olhei umas pessoas bem simples. Sandalinha havaiana no pé. Aquelas pessoas mesmo que mostravam que não tinha condições. E eu, vixe, as pessoas aqui, um hospital caro, exame caro, tudo caro. Bom, ficou, né, por ali. Minha mãe se recuperou. Minha mãe não faleceu de câncer, mas de um infarto. Entendeu? Então, eu tenho predisposição a ter infarto. Então, não me aperrei o juízo, não me perturbem. Que eu possa sofrer disso aí também. Tenho que me cuidar. Então, eu tive esse contato. E eu estreitei mais o contato ainda quando eu comecei a dar palestras como Capitão Stevenson, famigerado Capitão Stevenson, naquela ocasião da Lei Seca. E as pessoas queriam me pagar, quem me contratava, empresas, comércio, instituições me contratavam ali, me chamavam para dar palestra. E a primeira vez, não esqueço nunca, que ele veio com um envelope de dinheiro para me dar, quando acabou a palestra. Aí eu abri e disse, que é isso? Acostumado com propina, né? Polícia, propina, sei não o quê, corrupção. A cara disse, não, é pelo tempo, é pela disponibilidade. Vim aqui na Sinapse. Não, como é que era o nome do negócio? De proteção do trabalho. Poxa. CIPA, isso. Na CIPA e tal. Eu disse, não, mas mandaram pagar, não sei nem o quê, acho que era R$1.500. Aí eu tive a ideia na época. Eu disse, olha, faz o seguinte, me dê um certificado que eu dei a palestra, e converta esse dinheiro em cesta básica. Converta esse dinheiro em cesta básica, fraldas, e entregue em tal lugar. E faça só o vídeo entregando. Eu tenho esses certificados em casa. Eu não sei se eu tenho os vídeos ainda, mas os certificados eu tenho, tudinho. De palestra que eu dei, foram muitas. Eu reconstruí a Escola Maria Ilka assim, dando palestra e pedindo tijolo. Eu dizia, olha, em vez de me dar o dinheiro, me dá tijolo, me dá cimento. Acho que a única vez que eu peguei o dinheiro foi para pagar o pedreiro. Que eu peguei R$6.000 para pagar o pedreiro, seu Assis, esqueço o nome dele. Que eu fui o servente dele, porque o servente também na verdade, ele era 100 e o servente era 60. E eu não tinha os 60 para pagar o servente. Você botou a mão na massa. Era do lado da minha companhia. Sim. Então eu ia dar expediente, quando acabava eu ia para lá ajudar. E me divertia. Como você disse, me alegra a fazer isso aí, porque primeiro tinha uma causa. Entendeu? Eu vi a coisa acontecer. Eu ia para o Varela Santiago como tenente fantasiado de super-herói para fazer a minha parte. Era a forma que eu achava que eu tinha que ajudar. Entendeu? Não tinha dinheiro, não tinha muita coisa, mas eu achava que poderia ajudar daquela forma. Então eu ia para ali fazer. O Dr. Paulo Xavier é testemunha minha. O Dr. Paulo Xavier viu muitas vezes eu entrando lá e fazendo essa atividade com as crianças. Bia, o Isaac, são crianças que eu convivi, que hoje não estão mais entre a gente, que faleceu do câncer, crianças do sofrimento. Então, na oportunidade que eu tive agora como político, Hospital de Combate ao Câncer Infantil, Liga Infantil, Varela Santiago, Hospital de Mossoró, APAMIN de Mossoró. Então, o que eu vivi, eu tive uma chance de ouro. Deus me deu essa chance junto com o povo. Eu não ia perder essa chance.
de fazer isso aí para as pessoas que eu conheço de perto, que sofreram. Não as que faleceram, mas as pessoas que vão passar pelo mesmo tratamento ou sofrimento. Então, para mim, foi oportuno. Eu só agradeço o voto, agradeço a Deus, agradeço a chegar até aqui e fazer isso aí. Que para mim, como ser humano, não é como político. Para mim, como ser humano, ganhei, acho que a maior das eleições, que é pelo menos meu caminho para o céu. Uhum. E essa maneira de você tratar todos com igualdade, tentar flexibilizar para que todos tenham acesso à saúde, à educação, principalmente, você viu isso em casa? Sua mãe foi uma fonte de tratamento e cuidado? Tá louco, ninguém podia bater lá na porta de casa, não. Minha mãe estava almoçando, minha mãe chamava para almoçar. Roupa... Dava também. Às vezes a gente para comprar roupa era difícil. Minha mãe dava com facilidade. Entendeu? E isso lá em casa minha irmã também é assim. Todo mundo lá em casa é assim. Ninguém é apegado às coisas. Ninguém tem esse apego material, essas coisas, não. Eu acho que o apego da gente é justamente a fazer esse caminho que dê essa tranquilidade. De dizer, cara, eu não participo disso. Eu não matei ninguém. Não estou dizendo dar um tiro em ninguém, não. Não estou falando atropelar ninguém, não. Eu estou falando... Eu não contribuí para a desgraça, para o sofrimento, para a dor de crianças sem escola, de pessoas procurando hospital e não ter. Ou senão, daquele momento, eu como cidadão, não ter ajudado. Um dia desse eu parei aqui na Prudente, tem uma venezuelana aqui, uma idosa. Sim. Uma venezuelana aqui, ela estava descalça. Aí, Luísa estava com a sandália havaiana e disse, me tire. Você vai para casa? Tire, vou dar para a pessoa. Ela tá usando a havaianazinha branca. Eu passei hoje e vi. Ela estava usando. A havaianazinha branca. Uma coisa muito legal que eu vi foi você agradecendo a Deus também, porque a sua companheira também brilha os olhinhos quando vê você conquistando para o povo, né? Então, cara, ter ela essa... Vibra, né? Ela vibra com tudo. Hoje ela tá ajudando o Paulinho aí na prefeitura. Saiu 8 horas da manhã, foi trabalhar. Não é fantasma não, viu? Trabalha, tem que trabalhar mesmo. Ela ajuda lá o prefeito, ajuda no que puder. E a gente está fazendo isso justamente porque a gente tem essa vontade, né? O pessoal diz vocação, essa é vontade de querer ajudar. Sim. Eu poderia estar muito bem, quieto no meu céu, como qualquer outro senador, de terno e gravata, sempre longe do Estado, só vindo aqui em campanha, mandando as lideranças fazer a campanha. Mas não, eu gosto de acompanhar, eu gosto de fiscalizar, eu gosto de cobrar, eu gosto. Eu me satisfaço nisso. Além de me proteger, eu vejo a coisa acontecer e eu vejo as pessoas se identificando com isso aí. Então, as pessoas que votaram em mim naquele domingo, se não estão acompanhando, passe a acompanhar, viu? Que eu poderia estar roubando vocês tudinho. Poderia estar tirando de vocês tudinho, mas eu não estou. Estou fazendo justamente o que me propus, que você me propôs a fazer o meu melhor. Perfeito. A devolver a você confiança, né? Crédito. Confiança, é verdade. Horário. Vamos lá. Tá. A gente vai, para encerrar, já que a gente chegou no desapego, que é outro atributo seu, a última pergunta que eu faço é a seguinte: a política, ela, por natureza, envolve disputas por espaço, poder, prestígio. Como é que você lida com o desapego nesses contextos aí da política? Disseram, tem essa vaidade, né? Tem tudo isso. Olha... Eu uso o cargo em benefício do povo, eu não uso para mim, não. Eu não vendi terreno para construir aeroporto, eu não fiz posto de gasolina para avião, eu não fiz nada disso. Eu não comprei rádio, televisão para que minha família trabalhe, entendeu? Tem um monte de irmã que está em situação não tão fácil, entendeu? Mas tenho a oportunidade de fazer isso? Tenho. Por que não fez? Porque é justamente esse tipo de política aí. Justamente esse tipo de política que você fez o comentário, que a gente viveu a vida toda vendo. Quantos não ficaram ricos às custas da desgraça do nosso Estado? Se o nosso Estado hoje é pobre é porque muitos se enriqueceram neles. Muitos se enriqueceram com eles, entendeu? E o futuro, já que é para encerrar. E o futuro, se eu vou ficar ou não na política, cabe a Deus primeiro. Não cabe nem a mim, porque eu não decido nada na minha vida. Sinceramente, eu cheguei a essa conclusão que eu não tenho livre-arbítrio de escolher o que eu vou fazer mais. Então, quem escolhe para mim, quem sempre escolheu na minha vida foi Deus. E depois o povo. Se o povo acompanha, se o povo vê, se tudo estiver indo bem... tá bom, Estilson. Vamos lá. Você vai mais uma vez. Se depender de mim, viu? Tomar decisão, cuidado. Se ficar a meu critério, pode ser que você se surpreenda. Porque eu vou fazer a coisa mais fácil. Entendeu? Eu ainda tenho capacidade de trabalhar, eu ainda tenho inteligência para arranjar outro emprego. E não vou morrer na política contra a minha vontade, ou senão se apuntam pelo ego, ou para realizar alguma coisa. Não. Sinceramente, se não for para fazer o que justamente eu estou fazendo até agora, não vale. Não vai valer nada.
Sim. E olha que eu já perdi muito por tudo que eu vim até aqui. E essas minhas perdas têm que valer a pena. Então, para cada hospital desse, para cada criança que está salva, para cada pessoa que está satisfeita, para cada pessoa que voltou a acreditar no ser humano. Por quê? Porque a gente estava desacreditado. A gente não tinha mais referência política nesse estado. A gente teve um momento que, quando eu fui eleito, porque não tinha mais referência nenhuma. Toda a classe política estava destruída, ou por corrupção, ou por descrédito. Entendeu? Aí eu entro para fazer a mesma coisa? Não tem uma vida para isso, não. Só tem uma vida. Para estragar fazendo isso, não vou fazer isso. Entendeu? Eu me optei em fazer o melhor. E vou até o final. Até 2027. Muito bem. Que Valeu. a sua flama continue alta, mas mesmo que ela diminua, ela nunca se apaga. Seu propósito é muito maior do que tudo isso. Acontece, né? No dia Acontece. Com todo mundo. Com certeza. Dizer que muitas vezes não fico... recarregar. Muitas vezes eu sozinho não fico triste, não fico ali pensando... Acontece, gente. Acontece. Momento de tristeza todo mundo vai ter. É. Agora, pensa que Deus colocou a gente nessa terra para fazer alguma coisa para alguém útil. Serve alguma coisa, serve alguém, seja útil para alguém. Eu acho que esse é o propósito da gente. Verdade. Se você... não, eu quero fazer só para mim. Bom, cuidado, porque é perigoso. É perigoso fazer só para você e por você. Como eu disse aqui, eu abri mão de muita coisa na minha vida. Desde lá de trás, quando eu fui policial militar, que eu saía fardado, eu abri mão ali da minha própria vida para defender a sociedade. Eu acho que a ideia é essa. A ideia é que a gente só tem utilidade, a gente só tem satisfação e prazer. O meu ego, a minha vaidade, é justamente fazer o que eu estou fazendo até aqui agora. Servir as pessoas. Eu acho que esse é o meu maior ego. E olha que me chamam de arrogante, né? Obrigada, senador Stevenson Valentim. Obrigada a você que acompanhou o episódio. Pode deixar sua pergunta aí no chat. Não esqueça de se inscrever, compartilhar. É importante a gente conhecer atributos. E hoje, coragem e desapego desse político que é diferenciado mesmo por esses atributos e por muitos outros que ele ainda vai nos mostrar, porque ainda tem um caminho longo para ele caminhar e servir. Um abraço para vocês e até a próxima.